Me apresentando, ano passado eu finalmente me defini, sempre tinha dúvida do que colocar naquele campozinho de profissão, e aí eu percebi que tudo em comum ao tudo que eu tinha feito era que eu estava sempre tentando hackear o Estado brasileiro. Então eu me entendi então como hacker, então me apresento dessa forma, entendendo que, até um pouco ao contrário do que o André colocou, eu não sou programador, eu sei ler código, eu já participei e participo do desenvolvimento de uma série de softwares e sistemas, mas eu não sou a pessoa que escreve o código. Apesar disso, e eu acho que o diferencial, que a oportunidade que eu tive na minha trajetória foi justamente estar perto, tanto, e às vezes está justamente mediando a pessoa que escreve o código e o gestor e a pessoa que vai utilizar. E aí, para até parte da minha apresentação, que está alinhada com o que eu trouxe aqui para a apresentação, que é um pouco da aplicação dessa visão, dessas tecnologias no Estado brasileiro. A professora, que eu não vou lembrar o nome dela agora, me desculpa, é a Alexandra. Eu vou chamar só de Ale, para não esquecer nunca mais. A Ale apresentou aqui, na verdade, a experiência que a gente teve a oportunidade, não só eu, mas várias pessoas aqui, direto ou indiretamente, de experimentações de políticas digitais dentro do Estado brasileiro, e aí pegando o governo federal como a primeira estrutura, assim, como a primeira, pelo menos, e aí, de novo, partindo do meu ponto de vista, porque eu, por acaso, em 2003, fui morar em Brasília, eu morava no interior de Minas Gerais, eu sou cearense, nasci em São Paulo, fui criado em Minas, aí passei em Brasília um tempo, hoje estou lá no Ceará. E na minha passagem por Brasília, eu cheguei lá na mesma época que um outro ilustre morador, que era o presidente Lula. E acompanhei, não tinha envolvimento nenhum com política, já tinha, por acaso, feito o site da Secretaria de Cultura do município em que eu morava, e muito mais como um experimento do que como um serviço mesmo, eu tinha 16 anos na época. Estava trabalhando numa ONG em Brasília e tive contato com o Cláudio Prado, que na época era o articulador de políticas digitais do Ministério da Cultura, e que estava começando a pensar o projeto das bases de apoio à cultura, que seriam grandes centros culturais nas capitais do Brasil, que era o projeto carro-chefe, na época seria o carro-chefe de cultura do governo Lula, implantado pelo ministro também Gilberto Gil, que tinha acabado de chegar. E aí, nesse sentido, o Gil tem o discurso inicial do Gil e uma fala que ele faz, que ele se reconhece como hacker, e aí também, óbvio que para mim é muito mais legal me reconhecer quando hacker, quando o Gil já fez isso, que ele fala que ele é um hacker, ele é um ministro que está ali para hackear o governo, para conseguir fazer, inclusive tem uma frase célebre dele no Fórum Social Mundial em Tunis, que é: estamos no governo para permitir o dia em que a gente não precise mais de governo. Que é a lógica de justamente o contraponto entre esse governo enquanto uma estrutura de controle para uma estrutura de baixo para cima de auto-organização, que seria uma forma de governo, mas sem a ideia de nós, povo, e eles, governo. E aí, um slide aqui, bem visto na semana, que eu acho que o primeiro hackeamento é o povo pobre no poder, que é a chegada do Lula à presidência da República nos interiores do Brasil. Em boa parte, para quem não estava aqui nas capitais e no Sudeste, é também uma coisa do é possível. Aquela posse do presidente Lula, eu acho que é simbólica, e tem uma coisa de, beleza, agora a gente quebrou-se uma barreira que antes ainda não havia sido quebrada. E isso se desenrola com o Gilberto Gil e o Juca no Ministério da Cultura. O Gil começa o discurso dele falando do doinho antropológico, ou seja, mudando a ideia de cultura como belas artes para pensar a cultura enquanto a visão antropológica de cultura é o ser brasileiro, é estar, viver em sociedade, e o nosso papel do Ministério vai ser massagear algumas áreas para que a sociedade se desenvolva. Em paralelo a isso, está sendo pensada uma série de políticas digitais que surgem lá no Ministério da Cultura, já muito próximas do movimento software livre,
A pessoa que aí, o Cláudio Prado, que era a pessoa que estava pensando nas políticas, o articulador de políticas digitais do Ministério da Cultura, começa a fazer umas conexões dentro da esplanada dos ministérios e encontra logo o movimento software livre, que era uma onda que depois se fortaleceu muito no governo Lula, enquanto uma diretriz de governo, que é construir software e depois dentro do governo se traduz como softwares públicos. Inclusive que hoje não está muito bem das pernas, mas é um ótimo conceito que eu acho importante referenciar aqui. Os pontos de cultura, qual a ideia dos pontos de cultura? Uma política de rede. Para possibilitar uma política de rede, é necessário uma política de banda larga. E aí são desenvolvidos, tudo isso ainda no âmbito do Ministério da Cultura, uma série de sistemas, de softwares para a gestão dessa iniciativa. Então, você tem o Mapsys, que era uma ferramenta de mapear onde estão os pontos e fazer um relatório para avaliar, conhecer esses pontos. Então, na época, isso foi um encontro dos hackers ativistas do movimento software livre com a gestão do Ministério da Cultura. Criaram já algumas soluções, que aí tem o Mapsys, o Conversei e o Estúdio Livre. O Mapsys era um mapeamento, o Conversei era uma rede social onde qualquer ponto podia entrar e criar um blog. O Estúdio Livre era um acervo onde a pessoa podia entrar, o ponto de cultura podia colocar a sua produção. Então já apontava isso em 2004, 2005, para uma perspectiva muito avançada de governança distribuída, de dar acesso para as pessoas. E na época tudo isso foi possível porque o Ministério da Cultura era uma coisa que ninguém prestava atenção, o menor orçamento do governo. Então o que se fez ali foi um balão de ensaio privilegiado pela presença do Gil no Ministério, que era um ministro da Cultura ninguém queria receber, mas o Gilberto Gil muita gente queria receber. Então isso já era um hacking ali no processo. E isso permitiu que várias iniciativas que talvez não fossem possíveis por falta de articulação de poder político de um Ministério da Cultura, fossem possíveis pela presença do Gil, que trouxe junto uma visão de ocupação da sociedade civil de dentro da estrutura do governo. Isso tudo aqui, que segue depois para a implementação do Cultura Digital BR, que é a plataforma onde é realizada a primeira consulta do Marco Civil da Internet e do direito autoral, que o Marco Civil em especial, o Amarelo já falou aqui, tem um diferencial muito bacana por ter começado o colaborativo desde sua primeira proposta, desde da ideia, e já num espaço aqui institucional do Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério da Justiça, com participação direta da sociedade civil pela internet, isso em 2009. E depois todo o resultado, todo o desdobramento da aprovação do Marco Civil como talvez a primeira legislação feita de forma completamente horizontal e colaborativa pela internet no Brasil. Isso junto com uma política de conferências nacionais, onde o Brasil começa a discutir e pensar a participação de maneira mais efetiva, e que eu coloquei aqui, por fim, o Participa BR, até para dar depois um gancho para o POP, ou não, talvez. Mas do que depois essa tentativa de integração das várias iniciativas, porque aqui eu listei uma série de coisas e eu não me detive a explicar especificamente cada uma, qualquer coisa eu posso esclarecer na sequência por conta do tempo, e em como é que todo esse processo já é uma experiência que isso ao longo de 2003 até hoje, o que eu estou pegando pelo menos até 2010, que é o governo Lula ainda, de que o Brasil a gente já viveu um processo intenso de mistura entre o que é governo e o que é sociedade. Toda essa política digital brasileira, e que o Ministério da Cultura, em boa parte, o Marco Civil talvez seja o melhor exemplo, o maior exemplo disso, se estruturou através de uma lógica de pensar que, por exemplo, toda a estrutura do Marco Civil, que permitiu essa consulta pública histórica e super importante, foi feita na base de uma estrutura completamente software livre, os hackers desenvolvendo, código aberto. Então, é uma conjunção que a professora Alê apresentou aí, o cenário atual. Então, assim, a gente já teve uma simulação do que é possível dentro da esfera mais alta da governança brasileira, que, por vários motivos, e que a gente poderia passar o resto do dia só discutindo por que isso não conseguiu de fato se efetivar. Mas, de certa forma, se efetivou depois desse processo numa disseminação de iniciativas. Esse contexto todo, digamos que
é o que permite um cenário, esse cenário, inclusive, que a gente tem hoje, em que o professor André coloca uma problematização, que é, a gente tem uma série de iniciativas que não se conversam. Então, a gente sai de um cenário em que a gente tem a necessidade de colocar da participação online, e a gente tem um cenário intermediário onde existem várias ferramentas que não estão se integrando. E aí a gente tem o desafio de uma dinâmica de relacionamento entre sociedade em rede, aqui já eliminando o governo por conta de uma perspectiva. Todo esse processo vinha sendo feito olhando o Ministério da Cultura como estrutura governamental onde isso se ancorava e tinha respaldo. Aí, uma nova dinâmica de relacionamento entre governo e sociedade em rede, ampliando o acesso e controle social do bem comum. Então, descentralizando aqui para o governo, sem tirar o governo do cenário. Então, assim, a possibilidade que a gente tem hoje, diante de toda a crise política que a gente está vivendo, e é uma crise da palhaçada, vezes o terror, e que é indescritível, não vou perder meu tempo fazendo aqui, todo mundo sabe o que é, mas a gente precisa também de todo esse cenário, acho que respostas e alternativas. A gente fala muito de uma reforma política. Essa reforma política, a gente está falando da Constituição que vai fazer 30 anos. É uma Constituição que foi toda elaborada sem ter a internet. A internet existe há 20 anos. Então essa Constituição está desatualizada, e ela, agora, quando ela for atualizada, ela vai ser atualizada tendo a internet como referência, como a estrutura padrão. Imagina você pensar a organização social, a organização de partidos. Tudo tem que ser feito através de assembleias, de reuniões presenciais. A gente não precisa mais disso. O Brasil, o Amarelo errou o número, são 100 milhões de brasileiros na internet, já porque é 56% ou mais, um pouco. E óbvio que vai acontecer, todo mundo vai se conectar em algum momento. Isso depende se a gente vai conseguir organizar isso, acelerar ou não. E aí, dentro desse contexto todo, emerge, digamos assim, uma demanda de uma plataforma de relacionamento para implementar um ciclo continuado de contrato entre cidadão, escuta ativa, que é o relacionamento contínuo entre cidadão e estruturas governamentais ou não, e a tomada de decisão. Então, isso vale desde a Câmara Federal até um condomínio, em que você tem esse tipo de dinâmica. E aqui também, voltando um pouco, tentando fazer uma relação com a apresentação da professora Lê, o quanto que... aqui é uma análise que a gente faz o amarelo seria um setor do governo, que geralmente é o setor de TI, quando existe, e o azul seria o setor de decisão. Em geral, esses setores não se conversam, e toda a inovação possível, atualmente ela está justamente na interseção entre tecnologia e gestão. Não dá mais para a gestão só tratar a tecnologia como cliente. A tecnologia ela tem que estar pensando junto à gestão, porque ela já pensa em lógica de Big Data, já pensa em lógica de tecnologia. Então, cada slide que você apresentava, eu ficava, meu Deus, é isso mesmo que a gente precisa. E é isso que a gente tem colocado como uma política digital. A convergência entre todas as áreas hoje é cada vez mais o digital. Isso no governo é absolutamente palpável quando você olha que a maior crise em relação a políticas digitais no governo é justamente uma crise política. Quem é que manda na TI? É a comunicação, ou melhor, quem é que manda nas plataformas digitais? É a comunicação, que cuida da infra, que cuida da narrativa, é a TI que cuida da infra, ou é algum outro setor que geralmente se inventa de ciência e tecnologia? Qual é o setor que cuida? Em geral, no governo federal hoje, por exemplo, é nenhum deles. Você tem o Ministério do Planejamento, uma estrutura de TI, você tem a SERPRO, você tem várias estruturas e nenhuma tem o poder de comando, que, por exemplo, o Ministério do Planejamento. Taiwan vai ter ministro digital. A Inglaterra, eu acho que é um exemplo, o Reino Unido, eu acho que é um dos melhores exemplos em relação a isso. Eles estruturaram um gabinete digital vinculado ao centro do governo lá, que é a Casa Civil, e para pensar o governo e as políticas tendo o digital como padrão. O digital não é mais uma alternativa, o digital é o padrão, o papel é que é a alternativa. Isso já é assim, porque os dados nossos todos da Receita Federal, eles não estão mais em papel, eles estão em dados lá no SERP, naquela bizarrice lá, mas estão lá em dados. Então, o digital já é o padrão, a gente é que esconde isso. E tentando encurtar, porque o tempo é curto, uma questão que isso tudo gera também a desagregação e a demanda de agregação é que na vida isso é muito claro. Num sistema de informação, a pessoa
tem as escolas, a pessoa é estudante, ela passa por um período de juventude em que ela é estagiária, ela vai estar na universidade, ela vai estar em formação e depois ela vira um trabalhador. Essa interseção tão simples aqui, qualquer governo hoje, qualquer governo não, mas a grande maioria dos governos não consegue realizar essa interseção e, mais uma vez, a melhor maneira de implementar essa interseção é o digital, ele é o sistema de reputação que a gente já tem hoje, que são o boletim quando você está no colégio e a carteira de trabalho quando você é empregado, são 2 sistemas de reputação da mesma pessoa que não conversam entre si, não tem relação direta entre si, não é possível ver essa relação. E isso traz uma visão que a gente começou a desenvolver, isso é um pesquisador de Porto Alegre, Jonifer, que é uma visão do ciclo de vida do cidadão. Você tem ali na horizontal, ali em cima, está pequenininho, não sei se vai dar para ver, oportunidades em cima, deveres, direitos e necessidades, e nas cores aí o pré-natal, a infância, a adolescência, a vida adulta, a vida idosa e o pós-vida. Isso para o governo, o pré-natal é desde que a mãe está grávida, já tem política pública para aquele pré-cidadão ali, porque a mãe já está recebendo ácido fólico. E o pós-vida é toda a questão de herança e toda a questão. Então, você existe nessa estrutura, nesse ciclo de vida, mas isso nunca está colocado para o cidadão. O cidadão não consegue se ver, o governo não consegue se ver, e isso aqui é um início de uma proposta para olhar, por exemplo, quais são as políticas públicas para garantir os deveres em determinada área, em determinada etapa da vida. Então, é uma tentativa de que, se você não está completando esse quadrinho aí, tem alguém que não está sendo atendido, tem alguma coisa que não está acontecendo direito. E isso, colocando aqui um slide feio e antigo da situação atual, eu tentei atualizar rapidamente aqui. Isso aqui eu usava para apresentar situações dentro de governos, onde qualquer governo hoje tem diversos sistemas para o cidadão e o cidadão olha diversos sites. E com a provocação do André, eu tentei colocar aqui algumas iniciativas cívicas. O Avaz, o Mudamos, Para Onde Vai o Meu Dinheiro, a Cidade Democrática. Para o cidadão comum, desorganizado, que não está militante em nenhuma estrutura, ele vai ver essas coisas dessa forma, ele não sabe o que é o que e não tem uma relação entre elas. Isso gera, para o cidadão, a comunicação dispersa, burocracia, sensação de ineficiência e muito retrabalho. Isso em relação ao governo, mas em relação a essas plataformas também. E para o governo ou para as plataformas, ele não conhece de fato seus dados, então nós, enquanto sociedade brasileira e as nossas várias iniciativas, como elas não conversam entre si, a gente não consegue compartilhar, trocar dados e conhecer melhor o nosso público, não conseguimos analisar padrões, cada um faz a sua análise, cada um faz as suas coisas. E isso impede a gente de ter várias capacidades, que eu vou falar rápido aqui para tentar dar conta do tempo. Surge o Login Cidadão como iniciativa para integrar a relação do cidadão com ferramentas digitais com foco no governo, inicialmente. A ideia é passar desse cenário para um cenário um pouco mais organizado, onde o cidadão tem um cadastro simplificado, unificado, tem um banco de dados de identidade onde estão os cidadãos, e cada uma das iniciativas, aqui ainda está os sistemas de governo lá do Ceará, mas, enfim, a lógica é a mesma, as iniciativas passam a compartilhar dados e a ser possível, inclusive, estabelecer padrões. Então, ainda correndo, a gente tem uma leitura, então, das várias possibilidades de ferramentas de gestão, de autenticação, de propagação de redes sociais, de dados pessoais, de deliberação. Todos eles como um objetivo final de oferecer para o cidadão, e aqui a tradução do Diego ali da felicidade interna bruta. Então, ao fim e ao cabo, a gente quer, de alguma forma, ajudar que as pessoas façam alguma coisa no sentido de ser felizes, minimamente. E essa conexão, a gente está num processo agora, a iniciativa da Rede Livre, de integrar iniciativas. Essas são as que a gente já tem no nosso mapa inicial, que já estão em processo de integração. A gente tem uma implementação do Login Cidadão, que é esse software de identidade digital, que a proposta é que ele seja um IDBR, e igual todo cidadão tem direito a um CPF, todo cidadão tem direito a uma identidade digital, onde ele tem o controle absoluto sobre os dados e sobre todas as coisas, então que não seja do governo, porque o governo ainda,
em geral, implementa coisas em que ele tem o controle sobre o cidadão, sem necessariamente precisar disso. Então a gente quer balancear. O cidadão vai ter a identidade dele, igual já é, e o governo ele vai certificar aquela identidade. Então tem uma identidade que pode estar vinculada ao ITS, a uma universidade, a uma empresa ou mesmo a um governo, e essa identidade ela vai receber os vários certificados da Receita Federal para o meu CPF, do Ministério do Trabalho para o meu emprego, do Avaz para as minhas assinaturas e por aí vai, num sistema distribuído. A ideia aqui, a gente está se estruturando como... A gente tenta se estruturar enquanto o que a gente chama de simulacros, que é baseado na estrutura do Fora do Eixo, de partido, entendendo que é a visão, a dimensão que articula e integra pessoas. A universidade, que faz o papel de sistematizar esse mapeamento de pessoas e recursos. Que não é emissora de TV, seria mídia, que faz o papel de disseminar o resultado dessa sistematização para que mais pessoas conheçam. Então, o partido vai lá, mapeia uma tecnologia social, a universidade sistematiza essa tecnologia social, a mídia vem, divulga e dissemina essa tecnologia social, e, por fim, o banco pega essa tecnologia social que foi disseminada, tenta transformar num produto, em alguma coisa que possa gerar sustentabilidade para, por exemplo, pagar a gasolina do partido que estava rodando, fazendo mapeamento. Isso é um ciclo. E a gente tem esse do lado direito é um posicionamento no sentido em que a gente tenta se posicionar, assim como o Zé Mário colocou, assim, está na interseção entre o mundo da indústria comercial, o mundo das organizações da sociedade civil e o governo, sem deixar de olhar que sempre vão ter os desorganizados que estão fora do sistema e que, por exemplo, em relação à internet, é metade da população. Isso leva a gente a olhar para o ciclo da cidadania, que isso é uma coisa que era muito clara para o governo e que eu acho que também é clara para a gente em relação a participar da gestão das coisas, avaliar o que a gente está fazendo e fiscalizar o investimento que a gente faz. Isso no governo você tem desde o orçamento participativo, você tem a avaliação dos serviços que o cidadão faz, por exemplo, em várias instâncias, e você tem a fiscalização do investimento que ele faz na hora que ele pede uma nota fiscal. Então a gente tenta fechar esse ciclo em uma nova lógica de relacionamento com informações e serviços, e o usuário sendo o protagonista do processo. Então, ao invés de você oferecer caminhos em que o usuário é obrigado a seguir, o usuário tem o caminho dele e você oferece possibilidades em que, a partir de padrões técnicos estabelecidos, ele pode seguir interagindo. É isso. Eu acho que, não sei se foi muito claro, mas eu estou aqui mais para confundir do que para explicar. E espero que eu tenha confundido bastante e que depois disso a gente surja perguntas legais. Foi mal, galera. Obrigado, Irapran. Olha, eu queria, na verdade, então, falar que, puxa vida, foi super interessante. Foram colocados alguns desafios aqui nessas apresentações, né, pelo Marco, pelo Irapran, e alguns desafios se tornam bem palpáveis, né, que é como mobilizar o engajamento e como é que você consegue construir arranjos de informação local e da onde é que vão sair esses arranjos. Será que são das escolas? Será que são dos conselhos, dos clubes, das associações? Como é que essa estrutura que está sendo desenhada pode chegar ali na ponta e se inserir no cotidiano para que ela possa alimentar cotidianamente um sistema, né, do ciclo das políticas públicas. E outra questão que o Marco também colocou e que também está aqui dentro, que é como é que a gente constrói discursos e discursos que são legítimos. Como é que a gente parte de uma consulta ampla e potencialmente infinita para chegar na deliberação de um aspecto específico. Bueno, isso é uma enorme discussão. Eu trabalho exatamente com isso, depois a gente conversa. Uma resposta disso é que a consulta é permanente, a elaboração do discurso ela é permanente. Então não se trata de fazer uma consulta e chegar no discurso,
mas de fazer um processo de engajamento orgânico, dinâmico e flexível que possa tratar das diversas mutações sociais.